Fala, galerinha do oitavo ano. Mais uma vez estou aqui na escola gravando uma aula para vocês. Essa aula vai ser dividida em duas partes. A parte da explicação da matéria e depois a parte da explicação dos exercícios na apostila, tá? Lembrando que essa é a última atividade do bimestre, por isso ela está um pouco longa, tá? O que nós vamos analisar aqui? Transitividade verbal. Transitividade verbal. O que seria transitividade verbal? Transitividade vem da palavra transitar. Transitar não significa andar, certo? Então, o que nós vamos ver aqui? Alguns verbos, entre aspas, né? Ele precisa o quê? Andar, ou seja, ele precisa de um complemento para que a frase tenha sentido. Esses verbos que precisam, entre aspas, andar, que precisam de um complemento, são chamados de verbo transitivos, que vem de transitar. Os verbos que não precisam de complemento são chamados de verbos intransitivos, certo? Vamos direto aqui nos exemplos. Quando eu falo aqui, nossos pais viajaram. Esse verbo aqui, viajaram, ele é intransitivo. Você não precisa falar mais nada que a frase já tem sentido. Você pode dar informações a mais. Você pode, por exemplo, falar o lugar que eles viajaram, certo? Eu poderia dizer, nossos pais viajaram para Campinas. Então é uma informação a mais, é o lugar que eles foram. Mas o verbo em si, aqui, ele é intransitivo. Você não precisa colocar mais nada depois dele. Já nessa 2 aqui, quando eu falo aqui, nossos pais planejaram. Você vai ter que perguntar, mas planejaram o quê? Porque se eu chegar do nada e falar assim, gente, meus pais planejaram. Tá, mas e aí? O que você vai perguntar? Planejaram o quê? Então, a viagem é o complemento do verbo. Então, nós chamamos esse verbo aqui de transitivo e esse primeiro aqui de intransitivo. É o mesmo caso aqui de baixo, Se eu chegar para vocês e falar assim, meus pais gostaram, o que vocês vão perguntar? Gostaram do quê? Então é o mesmo caso. Esse verbo aqui, gostaram, ele é transitivo, certo? Os verbos transitivos, eles se dividem. Eles podem ser transitivos diretos ou transitivos indiretos. Como que nós vamos saber? Vocês vão olhar aqui, Tá vendo esse exemplo 3 aqui? Ele tem uma preposição. Por isso que nós estudamos as preposições nas aulas anteriores. Essa preposição aqui vai indicar que vai ser um verbo transitivo indireto. Vou abreviar. Verbo transitivo indireto. Nessa de cima aqui, verbo transitivo direto. Qual que é a diferença? Você tem que olhar se tem preposição. E o primeiro, verbo intransitivo, certo? Aqui, vocês podem ler aqui, que é a explicação do que eu falei agora, tá? Se vocês quiserem, pode até copiar essa matéria no caderno. Aí eu coloquei aqui mais exemplos, exemplos de verbos intransitivos aqui, A criança dorme, não tem mais nada depois do verbo. Pode aparecer alguma coisa depois do verbo? Pode. Eu poderia colocar assim, a criança dorme de lado. Só que esse de lado aqui, é uma informação adicional, digamos, acessória. Então seria um adjunto adverbial de modo, não é obrigatório.
certo? Por isso que nós falamos que é verbo intransitivo, ó. Ponto. A criança dorme. Márcia saiu. Márcia partiu. Márcia chegou. Todos esses verbos aqui são exemplos de verbos intransitivos. Agora aqui, ó, transitivos diretos. Por que direto? Porque não tem preposição. Então, quando eu falo assim, ó, eu quero. Se eu chegar para vocês e falar assim, gente, eu quero. Eu perguntar, quer o quê? Tem que ter um complemento para ter sentido. No caso aqui, ó, o doce, certo? Então, todos esses verbos aqui são verbos transitivos diretos. E aqui, esses exemplos aqui são verbos transitivos indiretos. Porque tem preposição, ó. Tem o de aqui, certo? Tem o de aqui e tem o em aqui, certo? Se eu chegar nessa frase que eu falo, gente, eu acredito. Você pergunta, mas acredita no quê? Ou melhor, acredita em quê? Aqui, ó, em pessoas honestas, certo? Então, pessoal, aqui nós vimos a diferença do verbo transitivo, né, e do verbo intransitivo. Nós vimos que os verbos transitivos, eles podem ser diretos ou indiretos, certo? Então, o complemento aqui, vamos olhar essa frase aqui, ó. Eu quero o doce. Quero, verbo transitivo, certo? O doce, que é o complemento, ele também vai ser chamado de objeto. Então, esse o doce, ele é um objeto direto, porque o verbo é transitivo direto, certo? Aqui é a explicação da matéria. Vamos agora para a apostila aqui. Ó, então vamos lá. Vou fazer aqui com vocês. Deixa eu beber uma água aqui. Vamos lá então. Ó, essa aula vai ficar longa, tá, pessoal? Mas é a última matéria do bimestre. Essa matéria é um pouco extensa mesmo. Ó, transitividade dos verbos e complementos verbais. Eu já expliquei. Então, ó, leia o primeiro parágrafo de uma biografia da princesa Isabel, em que alguns termos foram excluídos, e depois faça o que se pede. Vocês vão perceber que essa pequena biografia ela tá estranha. Por quê? Porque foram retirados alguns complementos. Ó, princesa Isabel, né, a época que ela viveu, foi regente do Brasil Império, filha de Dom Pedro II, assinou que acabou, irmã da princesa Leopoldina. Isabel foi a última princesa do Império Brasileiro, assumiu por 3 vezes quando o imperador Dom Pedro II se ausentou do país. Dá para entender alguma coisinha, mas está muito estranho essa biografia. Então vai vir as perguntas aqui, ó. 15. Converse com os colegas e o professor para responder as questões a seguir. Então tá lá, ó. A. O texto sofreu prejuízo de sentido, já que alguns trechos foram omitidos, né? Sim. Explique sua resposta. Então, gente, sim, pois algumas frases estão incompletas, o que prejudica o entendimento geral do texto. Certo? Porque o que eu falei? Está faltando alguns complementos. Ó, depois a B. Se analisarmos o texto atentando a algumas palavras, percebemos que ele sofreu alterações. Indique essas palavras e como é possível identificá-las. Então, se vocês perceberem aqui, ó, assinou. Ó, assinou. Assinou o quê? Provavelmente deve ser, né, a Lei Áurea, né? Porque aqui, ó, foi regente do Brasil, filho de Dom Pedro II. Assinou, ó, tá faltando complemento aqui, certo? E depois aqui, ó, mais à frente aqui, onde fala assumiu. Assumiu o quê, gente? Tá faltando também, ó. Aqui são 2 exemplos, certo? Então é o que vocês vão colocar aqui, ó. As palavras são assinou e assumiu, as quais exigem complementos. Ó, demos 2 exemplos para responder a B. A que classe gramatical pertencem essas palavras? Assinou e assumiu são o quê?
verbos. Então, basta escrever verbos. Com base nesse contexto, complete com os termos adequados as frases que foram feitas supressões, certo? Então, como que vocês podem colocar? Vocês vão colocar aqui na resposta, né? Só para completar essas frases que tá sem supressões. Ou seja, vocês vão colocar lá, ó, assinou a Lei Áurea, um documento que acabou com a escravidão. Vamos escrever aqui. Assumiu o posto de Dom Pedro II, certo? Aí vocês vão perceber, se vocês relerem essa parte aqui com esses complementos, a biografia vai ficar mais inteligível, ok? Agora aqui, ó. Agora, o professor lerá esse parágrafo sem as supressões, simultaneamente a essa leitura. Complete com as informações essenciais para a compreensão do texto. Então eu vou ler aqui e vocês vão completar essas partes aqui, que é as partes que ficaram faltando, ó. Então vai ficar assim, ó. Princesa Isabel, 1846-1921, foi regente do Brasil Império. Filha de Dom Pedro II, assinou a Lei do Ventre Livre e a Lei Áurea, que acabou com a escravidão no Brasil. Irmã da princesa Leopoldina, Isabel foi a última princesa do Império Brasileiro. Assumiu a regência por 3 vezes, quando o imperador Dom Pedro II se ausentou do país. Então, olha como ficou melhor. Então, gente, esse exercício aqui é para vocês perceberem a importância do complemento verbal. Tanto assinou, como aqui assumiu e como acabou, são verbos transitivos, precisam de complementos. Certo? Vamos lá. 17. Sobre a necessidade ou não de complementação no sentido de um verbo de ação, leia esta tira. Então tá lá. Ganhei, eu sou o campeão, sou o bicho, a maioria, o maioral, comigo ninguém pode, ha ha ha. Aí olhando aqui, ganhou, né? Olha a felicidade por ter ganhado. Passou um tempinho, acabou aquela euforia da vitória. É só isso, né? Aí tá perguntando na A. Analise se os verbos de ação têm sentido completo ou se os termos que os complementam. Então vamos lá. Na tira há 2 verbos, ganhar e poder. No segundo quadrinho usa-se a forma verbal pode, que tem como complemento comigo. Por sua vez, a forma verbal ganhei no primeiro quadrinho não tem um complemento. E isso não prejudica o sentido do texto, tá? Depois a B. Identifique os verbos nas orações a seguir e indique se eles têm sentido completo ou incompleto. Então vocês vão ver aqui, ó. Se eu chegar e falar assim, gente, as flores murcharam. Tem sentido? Precisa falar com esse frio? Só se eu falar até aqui tem sentido? Se você acha que sim, que tem sentido completo, coloca um C. Se você acha que não, coloca um I, tá? Tentem fazer sozinhos aqui. Essa parte aqui é a explicação da apostila, foi o que eu já falei. Aqui, ó, nessa frase aqui, a princesa Isabel assinou. Assinou é verbo transitivo, certo? Ele precisa de um complemento. Como aqui nós não temos preposição, nós temos o artigo a, nós não temos preposição. Então o complemento, gente, vai chamar o quê? Como eu já tinha dito, objeto, certo? Como aqui é um verbo transitivo direto, objeto direto. Então vocês vão ler essa explicação com calma. Aí, vai estar perguntando aí na 18. Ó. Observe as orações e responda as questões. Então tá aqui as orações, tá? Eu comprei uns livros novos
sobre o comportamento infantil. Eu não vou ler todas, não. Aí está perguntando aqui na A. Qual dessas orações contém um verbo intransitivo? Então, vocês vão procurar a oração, lembra? E vai ver se qual tem um verbo intransitivo. Depois, justifique sua resposta. Então, qual que é a justificativa? Vocês vão colocar a oração aqui e como vai justificar? O verbo é intransitivo porque não precisa de complemento. Então, tá fácil. Achem os verbos e observem se ele precisa de complemento. Por exemplo, o já vou falar que precisa, então não pode ser porque comprei. Quem compra, compra algo, certo? Então se eu chegar e falar assim, gente, eu comprei. O que vocês vão me perguntar? Comprou o quê? Então uns livros novos é o complemento. Então é verbo transitivo, então não é intransitivo. Então a não pode ser, certo? Tentem fazer sozinhos. Nas demais orações, que termos completam o sentido dos verbos? Bom, então, aqui na vocês podem colocar qual termo completa o sentido. Como eu falei, comprei é verbo transitivo. Então, o que completa o sentido? Toda essa parte aqui, comprei uns livros novos sobre o comportamento infantil. Então, vocês vão colocar frase 1 aqui, uns livros novos sobre o comportamento infantil. Aqui está a explicação, a classificação da transitividade, né? Como eu já falei, verbo intransitivo e verbo transitivo mais objeto. Então tá aqui, 19, né? Vamos observar as orações. Hoje eu não almocei. E a frase 2, hoje eu almocei uma massa deliciosa. Então, gente, agora nós temos que analisar o sentido no contexto, tá? Porque às vezes pode acontecer de uma mesma palavra em um determinado contexto ser transitiva, em outro contexto ser intransitiva, tá? Então tá perguntando lá na letra A. Qual é a transitividade da forma verbal almocei na oração 1 e na oração 2? Na oração 1, hoje eu não almocei. Ela é o quê? Na 1 é verbo intransitivo. Na 2, ela é verbo transitivo. Certo? Aí a pergunta B. Quais termos funcionam como complementos verbais e quais funcionam com informações de circunstâncias? Bom, então o que vocês podem colocar aí? Vou ajudar nessa B. Na oração 1, não há complemento verbal. Os termos hoje e não indicam circunstância de tempo e de negação, certo? Aqui. Na oração 2, o complemento verbal é uma massa deliciosa, que é o objeto direto. E o termo hoje indica uma circunstância de tempo. Eu praticamente ditei a resposta dessa B. Qualquer coisa, só voltar ao vídeo. E a C, que diferença de sentido há entre as orações? Bom, na oração 1, a forma verbal equivale a um hábito genérico, certo? É o que nós fazemos todo dia, um hábito genérico. É o nosso hábito de almoçar. Já na oração 2, a forma verbal sugere a ação de comer algo específico, certo? O que é esse algo específico aqui no contexto? Uma massa deliciosa. Então é essa a resposta, tá? Depois a 20, estamos acabando. Aqui tá mais algumas explicações, né? Vocês vão ler. Não vou reler não, porque o vídeo já tá longo, né? Eu já falei muito sobre isso. Vamos lá para 20. Identifique nas orações a seguir os termos que são complementos verbais, ou seja, os objetos, e aqueles que expressam circunstância, tá? Então vou fazer a letra A com vocês. E vou fazer a letra A e a letra E. Vou fazer essas duas, tá?
Aqui, ó. Marcelo ofereceu um belo jantar, tá? Então, o que vocês vão ver, ó? Ofereceu é o verbo. É um verbo que? Transitivo. Porque se eu falar assim, Marcelo ofereceu, vocês vão perguntar, ofereceu o quê? Um belo jantar é o complemento, ou seja, é o objeto direto, certo? Então vocês vão colocar aqui na A, ó, um belo jantar é um complemento verbal, certo? Agora aqui, ó, na I, Letícia nasceu em Brasília. Nasceu é verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Em Brasília não é complemento do verbo, é uma circunstância de lugar, ou seja, uma informação a mais na frase. Então vocês vão escrever assim, ó, nasceu é verbo intransitivo, vírgula, em Brasília é uma circunstância de lugar. Só isso, tá? E a 21 é a última, tá? A 21 é a última. Sublinhe os objetos nas orações a seguir. Então tá aqui. Como que vocês vão fazer? Primeira coisa, leia a frase. Ângelo não gosta de camarão, né? Então, segunda coisa, grifa o verbo gosta, certo? Então, Ângelo não gosta de camarão. Se eu chegar e falar assim, gente, Ângelo não gosta, vocês não vão perguntar? Gosta do quê? Então, gosta, verbo transitivo. Pode colocar um VT em cima de gosta. De camarão é o objeto. Então, o que vocês vão grifar aqui? De camarão. É isso, tá? Vamos fazer mais AB com vocês. Ó. Participei de um congresso em Porto Alegre. Lembrando que é para grifar só os objetos, tá? Então, se eu chegar e falar para vocês, galerinha, linda, maravilhosa, eu participei. O que vocês vão perguntar? Participou do quê? De um congresso em Porto Alegre, certo? Só aqui que vocês têm que analisar aqui. De um congresso é o objeto. Como aqui a gente tem uma preposição, aqui nós temos um verbo transitivo indireto. Então, de um congresso é o objeto. O que vocês vão grifar? Vocês vão grifar de um congresso em Porto Alegre? Não. Vocês vão grifar só essa parte, de um congresso. Porque em Porto Alegre é circunstância de lugar. Circunstância não é objeto. Então, nós temos que ter cuidado para não confundir. E o exercício está pedindo para grifar apenas os objetos. Então, vocês vão grifar de um congresso, só até aqui, certo? Então é isso, galerinha, ó. Esse vídeo ficou longo, né? Eu não costumo mandar vídeos longos para vocês. Só que essa aula não teve como, tá? Então até mais.